Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa que visa inspirar você a quebrar a sua lâmpada e a transformar as suas ideias em algo concreto, em ideias geniais, em projetos geniais, em soluções tecnológicas e, por que não, num business, numa empresa, e que venha resolver os problemas das comunidades, da sociedade, das empresas. Parabéns para você que está conosco aqui hoje. Parabéns para todos que estão participando desse programa no território nacional e também fora do país. Esse programa que vai toda quinta-feira ao ar, pelas mídias sociais e na TV, vai no YouTube, né, do RCTV e do Quebrando a Lâmpada e depois também no Spotify. Obrigado, leve esse programa para toda essa rede de contatos. E hoje aqui uma conversa que vai ser inspiradora. Eu que viajei muito o mundo, viajei em mais de 45 países, trabalhando, passeando e também quebrando lâmpadas, podemos assim dizer, aonde a pessoa que vai nos brindar com a sua experiência, a sua jornada hoje, tem uma atividade muito ligada a isso. E a gente já vai conhecer ela. Primeiro, agradecer aqui os nossos patrocinadores, a High Mix, obrigado Celso e todo o time, Túlio, Daniel, obrigado a Pumatronics, Silvio Calisto e a Plugfield, que é a empresa do grupo, obrigado ao Repeto e ao Neto, né, a Claro que está aqui conosco, e a Claro Empresas, que era antigamente a Eletrobras, está conosco também como patrocinador. Obrigado ao Azures, que com a sua tecnologia na formação de atletas também está conosco. E obrigado à Inides e à Marra, manufatura aditiva. Um abraço, Márcio. Então hoje estamos aqui com a Júlia Maria. A Júlia Maria, que é comissária de bordo na empresa Emirates, essa empresa aérea em Dubai. Fiz vários voos, principalmente os voos para a Ásia, né, para a Índia, eu ia via Emirates, e a gente vai falar com a Júlia, para ela contar essa jornada dela de comissária, como que foi o ponto de virada. Vamos conhecer a Júlia Maria, a empreendedora Júlia Maria, a inovadora Júlia Maria, que hoje é uma cidadã do mundo, né, Júlia? Já vamos ouvir você. Ela voou de avião pela primeira vez aos 12 anos. Tenho certeza que hoje ela vai contar uma jornada muito legal, porque é o métier dela estar dentro dos aviões aí, dando conforto a todos os passageiros. Na época era abstrato esse trabalho, né? E as redes sociais não eram presentes, então ela foi buscar informações. Esse é um comportamento empreendedor, busca de informações. Aos 17 anos ela fez um intercâmbio no México e ela morou na cidade de Tampico, né, no estado de Tamaulipas, né? E foi bem legal. Vamos ouvir dela também o que ela fez lá, falar um pouquinho dessa experiência no México também. Então ela regressou ao Brasil, foi buscar informações sobre como ser comissário de bordo e fez esse curso de comissário que durou 4 meses. Depois ela atuou na Azul Linhas Aéreas, em seguida ela, enfim, fez vários programas de formação, obviamente foi trabalhar e desenvolver o inglês, que é importante, e o espanhol, né, para ficar fluente. Atuou e aí depois entrou na Emirates, né, onde hoje ela mora em Dubai. Ela está falando de Dubai, olha que legal, uma entrevista internacional. Bom, Júlia, obrigado por você estar aqui conosco nesse bate-papo. Você quebrou lâmpadas e certamente vai inspirar muita gente que tem essa, sabe, essa vontade, esse desejo de atuar como comissário, né, no caso, comissária de bordo, ainda mais de uma empresa que eu considero uma das melhores empresas aéreas do mundo. Eu viajei com a Emirates algumas vezes. Muito bem-vinda ao programa Quebrando a Lâmpada e que legal, queria agradecer aqui o Lucas Balbinotti, que fez a conexão contigo e você estudou com ele, se não me engano, lá no ensino fundamental. Obrigado pela tua presença e te passo a palavra para você se apresentar um pouquinho mais e parabéns pela tua jornada. Oi, tudo bom, gente? Obrigada pelo convite também, né? O Lucas, ele entrou em contato comigo, porque a gente estudou muitos anos juntos no ensino fundamental, enfim, na escola atuação, né, lá de Curitiba. E eu gostei bastante desse convite, porque eu gosto bastante de conversar sobre essa carreira, né? Porque até hoje eu acho que é uma carreira um pouco abstrata, né? Quando você vai atrás de informações, e é uma carreira muito difícil de conseguir uma vaga. Então, assim, muitas empresas até falam, né? Mais difícil você entrar em uma empresa aérea do que você passar no vestibular de medicina, por exemplo, né? São poucas vagas, são poucas seleções. Então, desde quando eu comecei a procura aí dessa carreira, eu sabia
que seria difícil. Então, eu sempre fui me especializando cada vez mais para conseguir essa vaga, né, o mais rápido possível, digamos. No Brasil, a gente consegue começar a ser comissário de bordo, iniciar a carreira com 18 anos. Então, e aí aqui na Emirates, né, no Oriente Médio, com 21 anos, de acordo com a maioridade internacional, digamos, né, na junção de todos os países. E aí eu fui atrás das informações do que eu precisava para me destacar em relação aos outros candidatos para conseguir essa vaga, né? Então, assim, uma das coisas que lá atrás já me ajudou muito foi a questão da comunicação, né? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, isso se vem, né, da época de escola mesmo, né? Da época que eu estudava com o Lucas, no qual a gente ficava o dia inteiro na escola, na parte da manhã a gente estudava, na parte da tarde era só atividades, né? Eu acho que, não sei se você vai lembrar, né, mas a gente fazia várias aulas de dança, de cultural, idiomas e psicológicas, enfim, esportes. E aí, essa questão da comunicação começou desde cedo, né? Sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E logo depois que eu terminei o ensino médio, né? Eu fiz esse intercâmbio para o México, onde eu realmente finalizei o último ano do ensino médio lá. Então, eu fui sem saber falar uma palavra em espanhol, por exemplo, e voltei totalmente fluente. Morei lá com 2 famílias mexicanas, onde eu tinha irmãos mexicanos, né? Eles me receberam. E eu fui com o Rotary Internacional, né? Que é digamos que é um grupo filantrópico voluntário, né? Onde o pessoal faz vários trabalhos voluntários pelas cidades e tem no mundo todo. E dentre esses trabalhos voluntários existe o trabalho de intercâmbio, né? Que o objetivo deles é promover a paz mundial de acordo com os jovens, no caso, né? Então, por exemplo, assim, hoje eu tenho contato com o México, né, digamos, o país, as pessoas de lá, e lá eu tive contatos com muitas pessoas também de outros países, no qual eu faço amizade e no qual, assim, eu vou promovendo a paz mundial de acordo com isso, né? Então, essa minha gula, assim, de querer viajar o mundo, conhecer outros lugares, começou aí. Quando eu conheci outras pessoas de outros países, eu falei, poxa, eu quero continuar isso, né? Então, lá atrás, com 12 anos, quando eu viajei de avião, eu tive a vontade de ser comissária, mas como eu disse para vocês, né? Não tinha essas redes sociais, não tinha essa informação super rápida que vem para a gente hoje, né? Instantânea. Então, eu tive que, enfim, continuar, digamos, uma vida mais comum, né? No qual terminar o ensino médio, fazer vestibular e tudo mais. E logo depois que eu fiz o meu intercâmbio, eu falei, não, realmente eu quero continuar nesse foco, né, de viajar o mundo, de conhecer pessoas, de ter essas experiências. Então, quando eu voltei do meu intercâmbio, eu fui direto atrás das informações do que eu precisava fazer para ser uma comissária de bordo. E aí que entrou o curso de comissário, que no Brasil é exigido, um idioma, que no qual já tinha o inglês e o espanhol. Assim que eu fui para lá e aprendi o espanhol, eu melhorei meu inglês também, né? Que o inglês eu aprendi desde pequena e eu só fui aí melhorando ele de acordo com os anos, né? Passando os anos. E aí, quando eu voltei, eu fiz essa pesquisa e me deparei que não era tão difícil você se especializar, só que é difícil você se destacar e entrar numa empresa aérea. E aí que começou a minha jornada de fazer cursos profissionalizantes, fazer curso de idioma. Então, eu também comecei o idioma alemão, fui atrás, mas assim, bem difícil esse idioma, acabei ficando no básico mesmo. Entrei, né, nas Azul Linhas Aéreas em 2019, como eu comentei com vocês, e aí eu fiquei 4 anos nessa carreira, e rapidamente eu já subi também para o grupo de internacional do voo, né? Como eu tinha 2 idiomas, eles me colocaram para fazer os voos internacionais. E aí eu senti que eu precisava de mais, né? Por mais que as empresas aéreas do Brasil são muito boas, né? E tem bastante benefícios bons de viagem, eu queria sempre mais. E aí foi quando eu decidi me candidatar, né, às empresas dos Emirados Árabes, do Oriente Médio, enfim. E a Emirates é que sempre me chamou a atenção, né? Desde quando eu fiz o curso de comissário, tanto os instrutores quanto algumas colegas falavam, Júlia, você tem o idioma, você tem o perfil, né? Se candidate a essas empresas. Mas lá atrás era bem mais abstrato, era bem mais assim, uma ideia, né, do que hoje em dia. Mas passando a pandemia e tudo mais, eu me candidatei para a Emirates em 2023 e acabei passando e vindo para cá. Então, assim, foi uma mudança de chave muito drástica, né, na minha vida. Foi, assim, deixar o Brasil e foi em uma semana. Então, eles me ligaram e eles falaram, semana que vem eu quero você aqui.
Então você tem que empacotar toda a sua vida em uma semana, fazer a documentação em uma semana e vir para cá. E já começar o treinamento 3 dias depois, e 2 meses depois já está trabalhando numa das melhores empresas aéreas do mundo, no maior avião do mundo de pessoas, né, que é o Airbus 380, que é um avião que faz o voo de São Paulo para Dubai, né? Sim. No qual eu já operei também. Fantástico esse avião, Então, fantástico esse avião, fantástico, muito bom. sim, isso é incrível. Tem um lounge lá em cima. Toda vez que eu vou promover, eu promovo aquele lounge, eu promovo 2 andares, eu jogo vídeo no YouTube. E tem vídeo no YouTube mostrando, fazendo tour desse avião. É maravilhoso, assim, é fantástico. Ah, que legal. Mesmo. Depois, Júlia, se tu puder depois, né, compartilhar esse vídeo no YouTube, permitir que a gente divulgue no programa, porque as pessoas têm essa curiosidade, sabe? Mas eu queria só, assim, só fazer um passo atrás. Aliás, congratulations for you, félicitations, e à vous. Est-ce que tu parles français aussi? Tu fala francês também? Porque você é poliglota. Não, je ne parle pas français. Não. E árabe, hein? Salam aleikum. Malikum salam. Mas eu não falo árabe, não. Também é outro idioma bem difícil de aprender. Mais pra frente, quem sabe, Claro, a gente claro. aprende aí. Mas viu, Júlia, você falou, olha, muito legal te ouvir. E eu vou, já te avisando, eu vou passar essa tua entrevista e vou encaminhar, claro, para toda a minha rede, mas eu vou encaminhar para algumas escolas e vou encaminhar para a escola atuação. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse ensino fundamental. Você falou lá que vocês tinham, eu lembro, o Lucas tinha aquela questão de esportes, tinha a questão de criatividade. Fala a importância, então, dessas fases iniciais, né, no colégio, né, para a carreira de uma pessoa. Eu achei bem legal essa conexão e depois eu quero falar um pouquinho sobre o México também. Sim, eu acho que eu sempre comento com os meus colegas que estudaram comigo nessa escola como foi importante a gente ter essa área, né, no qual a parte diurna a gente fazia a grade horária normal e a parte contraturno, né? A parte exato, o contraturno, exatamente. A gente tinha aulas de, poxa, se eu for colocar aqui, inglês e espanhol, beleza, natação, capoeira, hip hop, psicomotricidade. Então, tipo assim, a gente tinha aulas que a gente poderia se desenvolver como profissionais em várias áreas, né? Então a gente ia se conhecendo muito e nós éramos um grupo pequeno até, né? Eu lembro bastante porque o Lucas fazia parte desse grupo e nós éramos um grupo de 10 pessoas, então acabava que a gente tinha essa conexão até hoje, tenho contato com todos eles e a gente tinha essas aulas e a gente acabava desenvolvendo tanto essa questão da amizade, da confiança entre a gente, como assim habilidades que a gente usa até hoje, né? Habilidade de comunicação, o idioma. Então, por exemplo, assim, a natação para o meu trabalho também chama muita atenção, porque tem a questão de sobrevivência, tudo mais, né? Do avião e tudo mais, saber nadar, né? Tem a questão da psicomotricidade, que quando a gente fazia essa aula, era totalmente, tipo assim, na época, quando a gente era menor, a gente não entendia muito bem, né? Mas hoje eu vejo como era importante certas aulas, tipo capoeira, hip hop, se soltassem, sabe? Eu lembro que até os meninos faziam parte da aula de dança, e o professor falava para fazer assim, e de uma forma se soltava bastante, assim. Então, foi muito importante pra gente certas aulas, certos pontos, assim, pra gente poder se desenvolver como adulto, sabe? Que legal, Júlia, né? Olha, parabéns à atuação. Fico feliz de ouvir você e, olha, eu vejo isso em casa, né? Os meus filhos estudaram, né, no atuação, o Lucas, na verdade, o Adrian estudou em outro colégio, mas que tem essa pegada, sabe? De colocar o aluno fazer experiências, né? Dele conhecer assuntos que no primeiro momento, achei muito legal tu falar isso. Eu nem sabia por que eu estava vendo aquilo, mas anos depois, 10, 20 anos depois, tu entendeu por quê, né? Isso é muito legal. Que legal ouvir isso de você. Júlia, a gente olha, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? A gente está daqui a pouco chegando ao final do primeiro bloco, né? No segundo bloco a gente vai falar mais de você, da comissária de bordo Júlia, da influenciadora Júlia. Mas mais uma questão nesse final do primeiro bloco. Que mensagem tu passa aí para quem está te ouvindo? Muita gente, jovens, adolescentes, estão ouvindo esse programa, Quebrando a Lâmpada. Deixa já as primeiras aspas da Júlia, de alguém que, né, desculpa o trocadilho, voou e voou alto, né, na sua carreira profissional. Então, eu acho que isso vem muito influência do meu pai, porque ele sempre focava na questão de vai estudar. Essa era a frase que ele falava para mim. Sim, vai estudar. Tipo assim, ai, tá reclamando de alguma coisa? Vai estudar.
Ah, não gostei disso, vai estudar. Eu acho isso muito importante, porque assim como eu falei para você lá atrás, quando a gente é criança, adolescente, a gente fica, eu não quero estudar, eu não quero fazer isso, eu não quero... Mas depois, mais para frente, você vê a importância de você especializar no que você quer ser, né? Então, por exemplo, assim, poxa, eu quero ser nutricionista, eu quero ser advogada. Então, você tem que ir atrás de informações que vão te ajudar nessa carreira, né? Assim como eu fiz. Então, eu queria ser comissária, eu fui atrás de informações onde eu ia desenvolver a minha comunicação, a minha oratória, o meu senso psicológico de ler as pessoas, ou de serviço ao cliente, hospitalidade, né? Receber a pessoa, a empatia. Então, eu acho muito importante você estudar para a área que você quer exercer e se especializar nessa área, porque hoje em dia é muito difícil você destacar dentre tantas pessoas. Por isso que é muito importante você especializar focado na sua área, para você se destacar e você conseguir, por exemplo, a vaga, né? Que tanto você sonha. É verdade, a concorrência é alta, né, Júlia? Júlia, a gente está acabando o primeiro bloco. Qual é o nome do seu pai? Márcio. Márcio, parabéns, é isso mesmo. Sim. E aqui, trazendo essa jornada do Márcio com a Júlia, né? Se tu depois puder falar aí, não sei se tu tem irmãos, né? Falar o nome da mãe também. Parabéns para vocês, porque a importância de inspirar os filhos, colocar os filhos à prova desde pequeno, criar filhos independentes, autônomos, e eu procurei tentar fazer isso com os meus filhos também. Tu conheceu o Lucas, tu viu, acho que vocês têm um mindset parecido, né? Mas enfim, para finalizar esse primeiro bloco, falando de mindset, de mentalidade, de jornada vencedora, eu vi que a tua camiseta aí, me desculpa, ela fala de setar o mind, né? Fala um pouquinho dela para a gente fechar o primeiro bloco. O que significa essa frase para você? Então, quando eu coloquei essa camiseta, eu nem vi a frase, e aí eu fui ver antes de começar a live, eu falei, poxa, agora sim ela faz muito sentido, porque a gente precisa sempre pensar, que nem eu falei para você, né? Eu sentia que eu era muito para a aviação do Brasil, então eu cresci, eu fui além disso, eu me especializei para crescer mais na minha carreira. Eu acho que isso é importante, né? Quando você se sente confortável em algum lugar, ou você sente que você é muito para algum lugar, você se especializa e você ainda pode crescer mais na sua carreira, né? Ir atrás, ir além, né? Digamos, que é o que faz aqui, né? Sim. Tipo assim, algo acima aí do que você espera. Então eu achei bem própria a frase para nossa Ficou tudo a ver, viu? Olha só, tem coisa, né, que as coisas convergem, né? As coisas conspiram positivamente. Uhum. Aliás, você é uma excelente comunicadora, parabéns, e nem precisa falar, né? Acho que tu já viu, acho que não, mas enfim, você ganhou mais um seguidor e eu junto vou convidar todos os seguidores do Quebrando a Lâmpada a seguir você, acompanhar a sua jornada, tá? Muito obrigado de novo pelo esse primeiro bloco, e a gente está finalizando o primeiro bloco aqui, para daqui a pouco, no segundo bloco, ouvir o que certamente muitos têm essa curiosidade, essa jornada inovadora, empreendedora, de coragem, de bela comunicação da Júlia, né? Como, ou seja, essa jornada junto à Emirates, tá? Até logo. A Plugfield é uma empresa brasileira do grupo Pulmatronics, maior fabricante de câmeras de precisão da América Latina e especialista em análise e tratamento de imagens, com mais de 15 anos de experiência em IoT, Big Data, inteligência artificial, machine learning e sistemas de comunicação. A Plugfield, através de sua estação meteorológica, fornece as mais avançadas tecnologias para monitoramento, armazenamento e cálculo de dados climáticos fundamentais para ações diretas em agronegócios, defesas civis, obras civis, portos e marinas, rodovias e indústrias. Plugfield, sinta a terra. A Claro sempre acreditou que toda vez que o sol nasce, nasce junto uma oportunidade. Oportunidade de criar conexões, de descobrir caminhos, de inovar. E inovar a cada dia é o que a Embratel vem fazendo há muito tempo. Lançou o primeiro satélite brasileiro, conectando o país de ponta a ponta. E hoje tem a maior frota de satélites da América Latina.
trouxe a internet comercial para o país. Conectou o mundo com o Rio 2016. Foi fundamental para a implementação do Pix. Levou a inclusão digital para 2 milhões de alunos. E criou um centro de excelência em IA, onde nascem soluções sempre sob medida. Hoje, o legado e o conhecimento da Embratel se unem à capacidade de entregar o novo da Claro. A Embratel agora é Claro Empresas. Um movimento que inaugura um novo momento da Claro. Mais potente, mais completa, ainda mais inovadora. A Claro Empresas vai habilitar o próximo novo de negócios de todos os tamanhos e segmentos, com um portfólio completo de soluções, para impulsionar o agora e transformar o futuro com mais agilidade, segurança e confiabilidade para todas as empresas do Brasil. Claro Empresas. Um novo dia para Claro. Uma nova era para todas as empresas do Brasil. O Azures não é apenas um time. Alô, você que se liga na nossa rádio, hoje tem Azures em campo. E todos os caminhos levam ao Estádio Os Pioneiros em Pato Branco. É história, é tradição, é emoção. Todos os caminhos da cidade levam para o mesmo destino. Aqui, o amor pelo nosso clube não tem idade. Ele nasce no olhar de uma criança segurando sua primeira bola, na voz rouca daquele torcedor que nunca deixou de acreditar, no abraço apertado entre gerações que compartilham o mesmo sentimento. E no dia do jogo, algo mágico acontece. A cidade se move, o coração acelera. Vista suas cores, levante sua bandeira e venha fazer história, porque todos os caminhos levam ao estádio Os Pioneiros. A Hymix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Hymix One Stop. All Solutions. Estamos iniciando o segundo bloco dessa conversa inspiradora. Tenho certeza que você que está assistindo esse programa tem esse interesse de conhecer mais como é que é essa jornada, esse métier, essa atividade profissional de uma comissária de bordo, que é o caso hoje aqui da Júlia. Júlia, já indo direto ao ponto, para a gente aproveitar cada minuto desse bate-papo contigo, você que está aí nos Emirados Árabes, né, em Dubai, como é que foi esse ponto de virada? E fala um pouquinho dessa jornada da Júlia, comissária de bordo. Eu imagino que você conversou com gente do mundo todo já, porque numa companhia desse tamanho, né, certamente conversou com várias culturas, né, orientou, né, muita gente, contribuiu, ajudou muita gente aí nos seus voos, né? Sim, então, a minha jornada aqui, ela começou super rápida, né, como eu comentei com vocês. Em uma semana, a empresa já queria que eu viesse para cá. Isso é comum, né, nas empresas aqui do Oriente Médio, deles contratarem super rápido quando eles precisam. Isso é comum na aviação também, porque se eles precisam de gente para amanhã, eles precisam treinar a pessoa ainda, então tudo fica muito rápido quando eles precisam. E assim que eu vim aqui para Dubai, eu me deparei com um país com uma cultura totalmente diferente da nossa. Então,
tanto que, assim como no Brasil a religião majoritariamente é o catolicismo, né, o cristianismo e tudo mais, aqui são os muçulmanos, né, o Islã. Então, a primeira coisa que me pegou foi que a cultura é muito diferente em relação à religião. O dia a dia daqui também, a cidade em si é uma cidade, como é que eu posso dizer, bem busy, né, que fala que ela é bem assim, cada dia, enfim, é uma cidade cheia, é uma cidade com trânsito, é uma cidade grande, é uma cidade... Enfim, eu vim de Curitiba também, de uma capital, mas aqui parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, tem muitas coisas acontecendo. Então, o bom é que eu me acostumei muito bem com Dubai, é uma cidade muito boa, uma cidade segura. Então, assim, eu gosto de falar isso, né, que eu moro numa cidade segura, por mais que eu moro no Oriente Médio, que as pessoas ficam um pouco assustadas, né, eu falo, gente, eu me sinto muito segura aqui, no qual eu posso andar na rua 3 da manhã e tá tudo tranquilo, eu posso deixar o meu celular em cima, assim, da mesa de um shopping, de um restaurante, e ele vai continuar ali até eu voltar para buscar. Então, se acostumar com o bom é muito fácil, né, então quando eu vim para cá, para ser comissária, a empresa ela já vende essa ideia de que você vai morar em Dubai, uma cidade segura, uma cidade tecnológica, uma cidade futurística, e é isso mesmo que eles entregam para a gente, né? Vindo para cá, eu fiquei 2 meses em treinamento, então passei 2 meses realmente em Dubai, né? Todo dia eu ia para o treinamento, voltava, mas tinha essa rotina em Dubai, e logo depois eu comecei a trabalhar, né? Então eu fazia os voos para todos os destinos que a empresa faz, a gente faz. E eu também eu já tenho, né, o visto dos Estados Unidos como tripulante, então eu faço realmente todos os destinos da empresa, porque os Estados Unidos ele precisa de um visto, né, para tripulante, e eu já tinha ele por conta de fazer voos no Brasil, já para os Estados Unidos, então acabou que eu tenho contato com todos os tipos de cultura e a gente entende que muitas coisas culturais são muito diferentes da nossa. E também eu entendi que o brasileiro é uma pessoa culturalmente fácil de lidar, né? Nós somos muito bem recebidos por todas as culturas. Todo mundo que eu chegava e falava que eu era brasileira, não tem ninguém falando mal de um brasileiro, não tem ninguém falando que o brasileiro é chato, que o brasileiro se comunica. Sempre fui muito recebida. E também conhecer culturas que eu nunca imaginei que eu ia conhecer, né? Então, assim, poxa, eu tenho um amigo que é do Quirguistão, de Myanmar, aí tem uma australiana, e tem uma também que é de Costa Rica, lá perto do Brasil. Então, é muito legal ter essa rede de contatos, né? Que rede de contatos cultural, né, Júlia? Que fantástica essa tua rede de networking mundial, né? Olha, sim, já vou te provocar aqui, Júlia. Já vou te provocar. Já está convidada para, assim que a gente conseguir, e se possível, quando tu vir a Curitiba, imagino que eventualmente tu venha, né? Visitar a família, enfim. Sim. Fazer uma entrevista presencial aqui no estúdio. E eu já estou, para você contar ao longo da entrevista, essas conexões. Aí tu elenca lá 10, 15, 20 países. Vai ser fantástico. Aceita o convite para falar dessa experiência com esses países? Com certeza. Que legal. Ó, e essa xícara quebrando a lâmpada já está te aguardando aqui, tá? Essa é a tua xícara que eu vou entregar quando estiver aqui conosco. Sei. Júlia, mas que legal isso, né? Essa tua experiência, né? Enfim. E que legal você falar assim, ó. Orgulho de ser brasileira, né? Que tu disse. É importante a gente, né? Não ter mais aquela, que o pessoal costuma falar, aquele complexo, né, de vira-lata. Não, o Brasil é um país poderoso, vamos valorizar nosso país. Eu viajo o mundo e eu digo, aonde eu vou, eu falo da riqueza e do sangue bom que são os brasileiros. Lógico, problemas tem em todos os países, né? Mas que legal ouvir isso de você. Júlia, podemos agora falar um pouquinho já dessa questão que eu achei muito legal, um comportamento empreendedor seu. Você utilizou a tua expertise e todo o teu sacrifício pessoal que você aprendeu para a tua jornada, para o teu acesso a Emirates. Tu começou a ensinar as pessoas que querem entrar, né? Capacitar elas. Fala um pouco disso. Então, o que acontece? Na verdade, foi aquela questão de oferta e demanda. As pessoas começaram a perguntar para mim se eu poderia ensinar elas
a ser a comissária de bordo que eu sou, porque elas se inspiram em mim, né, na minha carreira, no meu processo. Agora que eu vim para a Emirates, então, elas falam, meu Deus, você me inspira, eu também quero ter o mesmo plano de carreira seu, começar no Brasil, ir para fora. Então, a pedido das pessoas mesmo, das meninas, né, que a maioria, enfim, 80% aí são meninas que querem ser comissárias de bordo, elas que me pediam para dar dicas, especializar e tudo mais, e eu falei, por que não fazer uma coisa organizada, né, fazer uma coisa que vai ficar gravado para elas, e não só ficar por mensagens de redes sociais, dicas Sim. assim. Então, eu peguei e fiz um curso, como é que eu posso dizer, de teste, né, o primeiro foi o de teste, então ainda estamos nele, a gente não fez ainda outras turmas, mas a minha primeira turma teve de 7 a 10 meninas, e a gente fez totalmente online com as meninas, tinha aula todo final de semana, eu fiz ali atividades para elas, dei dicas, mostrei bem como é que é a carreira por uma visão de quem está dentro já da carreira, né? Isso. Porque às vezes a gente vê ali na internet, tal, ou conversa com quem te ensina lá no Brasil e tudo mais, mas a pessoa não está dentro da carreira, né? Vivenciando isso. Então, foi muito interessante também, porque a pedido delas eu comecei a fazer isso. Então, eu fiz um Instagram totalmente profissional, onde lá, sim, eu foco mais em ajudar as meninas a entrar nessa carreira, né? Então, eu tenho o meu pessoal, onde mostra a minha rotina, onde eu tenho essa capitalização de pessoas, né, que elas chegam por esse Instagram, e assim que elas vêm me pedir ajuda, eu mando elas pelo meu Instagram profissional, e aí a gente consegue desenvolver, né? Já divulga os dois, por favor, já divulga eles, por favor, Júlia. Acho que é importante, as pessoas vão acessar, se puder divulgar eles, eu agradeço. Claro. O meu Instagram pessoal é o meu nome completo, então é @juliamariamachado1, então tem o 1 no final, e o meu Instagram profissional é @quero-ser-comissário. Que legal, que bacana. Esse eu vou acessar em seguida, ainda não acessei, mas ó, parabéns, é outra atitude empreendedora sua, né? Que legal, assim, aquela história, né, Júlia? O que você falou é muito importante aqui. O que a Júlia está falando para nós é assim, você tem, todo mundo no final do dia pode e deve, né, ser professor, mas desde que você arregaçou as mangas e vivenciou aquela jornada, né, teve a experiência. A Júlia, ela está ensinando algo para as pessoas, mas do dia a dia dela. E aqui só um ponto, né, porque tem muita gente, né, Júlia, que às vezes lê o livro e daí sai dando palestra. É diferente. Você vivenciou, você viveu e você conhece questões ali que quem lê o livro não vai conhecer, né? Porque você está no dia a dia desse métier, né? Exatamente. Eu fiz meus testes, né? Então, assim, fiz várias seleções de empresas aéreas no qual eu não passei, no qual eu passei, fui modificando ali a minha persona e personalidade de acordo com a empresa, né? Então a gente tem que ter esse balanço aí tudo, e aí eu consegui, digamos assim, um case de sucesso, né? Passar em 2 grandes empresas aéreas, né? Uma no Brasil e uma no Oriente Médio. Muito bom, muito bom. Júlia, a conversa está excelente. A gente está chegando ao final do programa, mas você já está convidada, viu? Vamos desenhar aí esse próximo bate-papo. Fala agora, nesse último, no final do bloco, a Júlia influenciadora. Fala um pouquinho disso aí, dessa experiência que a gente ouve muito, os influencers e tal. E eu confesso que eu não tenho ouvido algum influenciador falar dessa jornada dele enquanto influenciador. Fala um pouquinho disso, por favor, e parabéns pela jornada também nesse sentido aí, uma influenciadora que está influenciando positivamente as pessoas. Obrigada, muito obrigada. Então, essa jornada começou, na verdade, na pandemia, quando o pessoal foi tudo para casa e ninguém sabia muito o que ia acontecer, e eu comecei a postar sobre como eu sentia falta, né, do meu trabalho, e as pessoas começaram a aparecer e pedir mais, e queriam saber mais da rotina, e queriam saber como é que faz para ser comissária e tudo mais. Então, na verdade, as pessoas foram me instigando a postar mais. Então, eu sempre tive essa questão da comunicação, de, enfim, ter essa facilidade de conversar, só que eu nunca pensei nisso. E as pessoas viram, acho que em mim, algo que nem eu mesmo via, né? E aí, eles foram pedindo essa questão de eu postar mais e tudo mais, voltou, né? Eu voltei a trabalhar, voltei a voar, fiquei 5 meses parada, depois eu voltei a voar novamente, e aí que começou a bombar, né? Cada vez mais. Então, quando eu trabalhava no Brasil,
né, falando bem assim da parte influenciadora, eu tinha em torno de 20, 24 mil seguidores, e assim que eu entrei para a Emirates, foi de 20 para 100 mil seguidores em questão de 2, 3 semanas. Foi muito rápido, acho que o boom foi assim, nem eu acreditei muito, mas é porque as pessoas realmente começaram a se inspirar nessa minha jornada. E aí eu fui postando cada vez mais, né? Eu postava a rotina, de como é uma rotina de uma comissária, porque um dia você tá aqui, outro dia você tá 7 horas atrás lá em São Paulo, depois você tá na Austrália, no Japão, na Itália, nos Estados Unidos, então as pessoas não entendiam como funciona essa rotina, como é que você sobrevive, que hora você dorme, que hora você come, que hora você... Então, assim, o básico do ser humano que as pessoas não entendiam como é que funciona na minha rotina. Então eu fui mostrando em relação a isso, e o que instigou cada vez mais a galera a me seguir, a me acompanhar e a me perguntar, né? Então, assim, se eu não postar um stories no dia, pode ter certeza que vai ter alguém me perguntando se eu tô bem, cadê meu stories, o que comeu hoje. Então, assim, o pessoal fica bem, assim, bem junto comigo mesmo. Que legal. Júlia, muito legal bater um papo contigo. É inspiradora a tua forma de apresentar. Você tem uma oratória muito boa. Feliz de ter conversado contigo hoje, né? Já agradecendo aqui ao Lucas. Obrigado, Lucas, por ter indicado a Júlia. Júlia, fica o convite para a gente organizar a próxima jornada. Você falar, elenca lá. Você deve conhecer inúmeros países. E em cada país você trazer uma curiosidade, uma mensagem positiva para a inovação, para o mindset de solução de problemas, para o empreendedorismo. Vamos agendar. Deixa o teu tchau e obrigado novamente. Muito obrigada pelo convite, obrigado, Lucas, também por fazer esse convite, né, por me receber, pelo esse bate-papo, muito gostoso também. Eu adoro falar da minha carreira, então para mim foi super fácil esse bate-papo, super gostoso. E eu espero então nosso próximo convite. Com certeza. Júlia, fique bem, excelente, descanse hoje, você está descansando, mas logo, logo imagino que você vai estar indo para algum lugar do mundo, do planeta. Parabéns pela tua jornada e até a próxima entrevista, tá bom? Até a próxima. Meus caros, muito obrigado pela sua audiência. Finalizamos aqui mais um programa Quebrando a Lâmpada, que visa inspirar você. E hoje foi a Júlia, que certamente inspirou você a entrar nessa área bacana, na área, né, das companhias aéreas. E o principal é trabalhar esse mindset de solução de problemas para gerar trabalho e renda, para melhorar a sua qualidade de vida, para que você conheça o mundo, para que você conheça as pessoas e para que você seja feliz. Esse é o principal. Toda quinta-feira, às 22 horas, o programa Quebrando a Lâmpada, no YouTube, na Sky, na TV Cultura aos domingos e no Spotify. Siga-nos, @Quebrando a Lâmpada, na RCTV e no @Quebrando a Lâmpada, no canal Quebrando a Lâmpada. Um abraço!